Sejam muito bem-vindos a mais um Newcast Business. Eu sou Túlio Silveira, hoje estou aqui com Janaína Luiza, analista de departamento pessoal e RH, com mais de 5 anos de experiência. Hoje vamos falar aqui da rotina de departamento pessoal e RH nas empresas de contabilidade e nas demais empresas também. Bom, como o Túlio falou, meu nome é Janaína, eu sou um profissional generalista aí de RH e departamento pessoal, sou formada em recursos humanos e tenho 2 pós-graduações aí dentro da minha atuação. Vamos começar aqui sobre a rotina do departamento pessoal e do RH. Para que o nosso público entenda um pouco melhor aqui como funciona cada coisa, explique um pouco primeiro o que é a rotina de departamento pessoal e depois a rotina de RH e como elas se complementam no final. Bom, a rotina de recursos humanos é mais voltada aí para a gestão de pessoas, para o recrutamento e seleção, para o engajamento dos funcionários, então é uma área aí que é mais focada em pessoas, seja parte de endomarketing, incentivo. Já o departamento pessoal ele é mais focado em processos em si, como a folha de pagamento, os encargos trabalhistas, as férias, as rescisões. Então é uma área mais voltada aos processos legais e jurídicos que correspondem aos recursos humanos. E no final um complementa o outro porque precisa ir tanto do recursos humanos para fazer seja um recrutamento, desenvolver pessoas, quanto o departamento pessoal para que seja feito, cumprido as rotinas que precisam ser feitas de folha de pagamento, de questão previdenciária da empresa. Então, acaba que um complementa o outro no final. Você falou uma palavra aí que não é um pouco muito conhecida no mercado aqui, pelo menos não por mim, endomarketing. O que seria o endomarketing? Então, o endomarketing são ações voltadas mais para o interno das empresas. São campanhas de incentivo, campanhas de conscientização, é tudo que fortalece aí a cultura da empresa. Tá, seria o benefício, seria campanhas que os funcionários agregam, o que seria esse fortalecimento? O endomarketing são campanhas, premiações, por exemplo, campanhas de metas. Estabelece-se uma meta para o funcionário, caso ele atinja essa meta, é feita uma bonificação, uma campanha, por exemplo, de Outubro Rosa, que é uma conscientização para as mulheres referente ao câncer de mama. É tudo que agrega a empresa na visão do funcionário, por exemplo. É como se fosse um marketing pessoal, mais da empresa. Vamos falar um pouco das rotinas. O que tem no dia a dia do DP? Como cálculos, encargos e tudo mais. E o que tem no dia a dia? Qual a importância de um RH na empresa? Vamos falar um pouco disso também. Bom, a principal importância de um RH na empresa é para você ter aquele olhar mais crítico para as pessoas, olhar os processos, o ambiente de trabalho, garantir a qualidade de vida do funcionário, tudo que seja mais voltado para a empresa em si. Já o departamento pessoal são processos e rotinas que são repetitivos, digamos assim. Todo mês eu vou ter um fechamento de folha, todo mês eu vou ter um adiantamento, todo mês eu vou ter umas férias. E são processos repetitivos que são iguais porque tem normas, normas e leis que regulamentam isso, então precisa ser feito de acordo com a lei e acaba sendo aí um processo repetitivo. Já o RH, ele é mais dinâmico, por cuidar exatamente de pessoas. Tem processos que podem ser mais dinâmicos do que o departamento pessoal. Existe um momento exato para uma empresa implantar um RH? Tem que ser desde o início? Como que funciona essa rotina do RH nas empresas? O RH tem que ser interno, ele pode ser terceirizado? Quais benefícios de ter um RH na empresa? O ideal é implantar um RH desde o início da empresa para que acompanhe aí os processos, as pessoas, para que entenda a dinâmica do dia a dia. A gente sabe que hoje as empresas não implantam de primeira um RH, seja por fatores internos, externos. A gente vê muito empresas que crescem muito e depois organiza, que na maioria das vezes feito dessa forma, mas o ideal é implantar um RH desde o início da empresa para que tenha tanto benefícios para o funcionário quanto para a empresa. E a vantagem de ter um RH interno é que você vai acompanhar ali diariamente as pessoas, você vai acompanhar os processos, como que funciona a dinâmica, você vai poder verificar qual o momento ideal de aplicar uma pesquisa de clima, uma avaliação de desempenho. Então, eu acho que esse tete a tete, esse dia a dia de um RH interno é muito vantajoso para a empresa. No caso de um RH terceirizado, como você disse, as vantagens do RH interno, tem também as vantagens do RH terceirizado. Fale um pouco para a gente essas vantagens aí.
Então, quando a sua empresa é uma empresa maior, por exemplo, que tem muitos funcionários, e você não consegue acompanhar o dia a dia lá, não consigo uma pessoa adequada para fazer essa função, você vai optar por um RH externo, que também é feito da mesma forma que um RH interno. A gente consegue acompanhar aí os processos, faz um plano de carreira, por exemplo, cria plano de cargos e salários. O profissional vai te apoiar quando vai ser necessário aplicar uma pesquisa de clima. E além disso, você vai ganhar também tanto tempo quanto custo, né, dentro da empresa, caso você não queira contratar um RH interno. Vamos falar da reforma trabalhista que aconteceu em 2017, que teve algumas mudanças. Vamos começar ali pelas férias. O que você viu de mudança importante nas férias? O que a gente tem que falar sobre as férias aqui para que os empresários entendam melhor como funcionam as férias? Quais são os direitos que os funcionários têm em relação às férias? Quais são os deveres, o que tem que ser feito em conjunto em relação à empresa e o funcionário? Antes da reforma trabalhista que ocorreu em 2017, as férias só podiam ser fracionadas em 2 períodos. Após a reforma, o período pôde ser fracionado em até 3 vezes. Porém, esses 3 períodos, dentro do primeiro período, não pode ser menor a 14 dias. Então, eu posso fracionar em 3 períodos, desde que o primeiro período seja 14 dias ou mais. E o aviso de férias sempre é de 30 dias antes do funcionário iniciar essas férias. Geralmente as férias são acordadas entre o empregador e o funcionário, mas as férias elas são impostas pela empresa. Pode ocorrer aí um acordo entre a empresa e o funcionário para que seja uma data melhor para ambos os lados. Em relação ao fracionamento das férias, o mínimo é 14 dias e o mínimo tem que ser 14 dias da primeira, para iniciar ali o período de férias. E as demais, eu posso fracionar elas sobraram 16 dos 30 dias, em 8, 8, eu posso fracionar em 6 e 10. Como que funciona o fracionamento do restante das férias? Ainda é possível vender um período de férias? Como que funciona isso? Sobre o fracionamento de férias, caso o funcionário tenha 30 dias aí for tirar 30 dias de férias, ele só pode vender 1/3 desses dias, que equivale aí a 10 dias. Esse é o período que pode ser vendido de férias. Antes da reforma trabalhista, poderia ser fracionado apenas em 2 períodos as férias. Após a reforma trabalhista que ocorreu em 2017, pode ser fracionado em até 3 períodos, porém, o primeiro período não pode ser inferior a 14 dias. Então, damos um exemplo aí de fracionamento em 3 períodos. 15 dias, 10 dias e 5 dias. E aí vai ser acordado entre empregado e empregador qual que aí é o melhor período para fracionar essas férias, como que pode ser feito. Vamos falar agora de um caso que aconteceu recentemente, que foi bem polêmico. Daquele acontecimento do Itaú, da demissão dos funcionários remoto. Explica melhor como que funciona essa relação. É polêmica essa aí. Explica melhor quais são os benefícios do home office, do trabalho híbrido, tanto para a empresa quanto o funcionário, e quais as obrigações que um funcionário tem que ter em relação ao trabalho remoto e quais obrigações uma empresa tem que ter. Porque esse acontecimento que eu mencionei foi uma polêmica que foi medido o desempenho, segundo o que saiu nas notícias aí. O que uma empresa tem que fazer para poder conseguir manter esse sistema híbrido? Qual os benefícios desse sistema híbrido? Primeiro, falando dos benefícios, o benefício do sistema híbrido é a qualidade de vida do colaborador. Digamos que uma pessoa demora 2 horas para ir até a empresa. Trabalhando de casa, essas 2 horas podem ser convertidas em atividades de lazer, atividade física, então é uma melhora considerável aí na saúde física, mental do colaborador. E para a empresa também é algo legal que vai diminuir os custos da empresa. O custo que a empresa teria aí de utilizar energia, de água durante esses dias vai ser um custo que vai ser eliminado porque os funcionários estarão trabalhando das suas casas. Sobre a questão do trabalho remoto, o ideal aí é que a empresa, se for uma empresa que esteja em expansão ou uma empresa grande, tenha um software que consiga fazer aí o acompanhamento das horas trabalhadas durante o dia. Tá, eu pude ver também nas notícias em relação a isso aí, que um software que o Itaú utilizou na época foi um software que media a quantidade de cliques no mouse de um dia. Isso, no caso da operação do Itaú, eu não posso dizer mais especificamente se é um movimento correto.
Mas, por exemplo, a gente sabe que na rotina de DP, às vezes você vai rodar uma folha que pode, de uma empresa enorme, que pode demorar ali 2, 3 horas. Então não vai ter clique naquele momento, até porque se você ficar utilizando muito o computador naquele período, pode cair o sistema e você perder aquilo que você fez. Então eu acho que uma forma de mensurar isso talvez seja a produtividade. Porque empresário nenhum, eu acredito, falando por mim e pela gente aqui, vai se importar de um home office que está sendo produtivo. Se a pessoa está em casa, ela não está cumprindo o horário que deveria ser em tese, mas entregou tudo o que precisava, não tem um porquê uma demissão em relação ao home office. Uma outra questão do home office que também eu acredito ser vantajosa é para pessoas com mais experiência, que não dependam de algum ensino, algum treinamento para poder exercer aquelas atividades. Pessoas que têm mais experiência, igual você já é um analista, você consegue trabalhar de home office. Talvez um auxiliar de DP, um assistente de DP, ele não possa trabalhar de home office, não porque ele vai ficar com tempo ocioso, vai deixar de fazer o serviço dele. É que talvez ele precisa de um acompanhamento ali inicial. Explica melhor também pra gente como que o RH lida com isso, porque pode gerar alguma insatisfação interna, pessoas que exercem a mesma função, não a mesma função, com níveis de cargo diferentes, mas que fazem atividades parecidas, terem essa discrepância. O que isso pode prejudicar na empresa? Tem algum problema para o empresário nesse sentido? Como que... Eu acho que vale muito o alinhamento que vai ser feito, o treinamento que vai ser feito com essa pessoa e alinhar as expectativas tanto da empresa quanto do funcionário para entender aí se é o ideal que ele trabalhe de casa, se ele precisa, por exemplo, flexibilizar, faça um dia. Por exemplo, os meus analistas trabalham 4 dias na empresa e 2 de home office. O auxiliar ou a pessoa que está iniciando trabalhar pelo menos um dia, flexibilizar para que as expectativas tanto da pessoa, quanto da empresa sejam atendidas. Uhum. Porque eu acho que tudo depende do treinamento e do alinhamento que vai ser feito entre esses lados. Porque acredito que tanto o funcionário vai ficar feliz, por ter um dia de home office, quanto a empresa vai ficar contente com o desempenho, dependendo da pessoa. Então, em relação ao home office, ao trabalho híbrido aqui, eu vejo muito algumas discussões, às vezes, no LinkedIn. Tem umas pessoas que é mais radical, outras pessoas menos, que dizem que hoje em dia trabalho híbrido não é mais benefício, é qualidade de vida. Eu concordo que o trabalho remoto é qualidade de vida, só que eu acredito que quando a empresa está em expansão, está crescendo, talvez seja o caso do funcionário também flexibilizar isso, voltar para o 100% presencial, para o crescimento da empresa e depois que as coisas estiverem organizadas, o crescimento bem legal, que tiver tudo arrumado, voltar para esse home office. Como que seria isso no departamento pessoal? A empresa pode... Não é tirar esse home office, trazer o funcionário mais vezes por semana na empresa e depois retornar isso? Como funciona essa questão do home office, do trabalho híbrido? Então, vai depender do acordo entre as partes. Hoje o trabalho híbrido ele é regulamentado, então acredito que vai mais de um acordo entre as partes. Olha, não vou reduzir totalmente seu home office, vamos negociar aqui para que fique tanto bom para a empresa quanto para o funcionário. Eu vejo isso mais como uma questão aí estratégica, porque, por exemplo, eu tiro totalmente o home office desse funcionário, vai cair o desempenho, a pessoa pode não gostar, digamos assim, da situação, então acredito que possa ser feita uma negociação. Você faz 3 dias de home office, então vou reduzir para 1, vou reduzir para 2. Não tirar totalmente, porque como a gente discutiu aqui, hoje em dia o home office não é nem um diferencial, é mais uma qualidade de vida para um funcionário, porque várias empresas já entenderam isso como uma estratégia, tanto para ter profissionais qualificados, bons dentro da sua empresa, do mercado, quanto para a qualidade de saúde da pessoa, do funcionário. Porque entendendo, pensando estrategicamente, quanto mais saudável, quanto mais disposto a trabalhar o meu funcionário vai estar, a empresa vai ter mais lucro. Então, acredito que seja dessa forma. Então, acho que isso parte mais do RH, conversar com o funcionário, e também cortar um pouco desse home office para trazer ele interno num projeto de crescimento, talvez não seja só um projeto de crescimento para a empresa. A gente pode estar falando de um projeto de crescimento para o funcionário, que talvez exerça hoje uma função de um analista ou de um assistente, e aí vai subir para uma gerência, um cargo mais de confiança. Então, talvez essa conversa, essa intermediação,
não prometendo cargos, mas mostrando que se todo esse desenvolvimento, esse crescimento realmente acontecer, o funcionário também será beneficiado, talvez, com um aumento de cargo, um aumento de salário, com novos benefícios, coisa que também no primeiro momento ele vai ter um desgaste maior, porque perdeu, entre aspas, aqueles 3 dias de home office e agora não tem nenhum, mas porque para a empresa talvez seja mais fácil trazer esse funcionário interno do que buscar um especialista no mercado para poder fazer esse crescimento. Então vai muito também do que o funcionário está empenhado em crescer junto com a empresa ou se ele está ali só para cumprir as funções. Eu acho que o RH também faz essa mediação entre empresário e funcionário, entre colaborador ali, como propriamente o povo diz aí. Sim, eu acredito que é todo alinhamento, como a gente mencionou. É alinhar as expectativas, tanto da empresa quanto do funcionário, né? Mostrar todos os cenários, não prometendo, como você falou, mas mostrar todos os cenários possíveis para um funcionário e verificar se está legal, se está alinhado tanto com a expectativa que a empresa tem para esse funcionário, quanto o funcionário tem para a empresa. Então, acredito que dentro dessa situação é realmente aí a negociação, a conversa, o feedback da empresa para o funcionário e vice-versa. Eu acho que essa questão aí do trabalho híbrido, remoto, acho que foi bem explicado. É uma coisa que tem que ser conversada de acordo com a necessidade tanto do funcionário quanto da empresa, porque também se a empresa precisar do funcionário ali, dependendo da função diariamente, não faça sentido e talvez tenha que ocorrer algum desligamento, alguma coisa. E a gente sabe que um desligamento nunca é bom, nem pro colaborador e nem para a empresa. O colaborador, porque ele vai ter que ir no mercado, procurar emprego, fazer entrevista, fazer tudo isso, e a empresa vai ter custo para contratar um novo funcionário, treinar um novo funcionário, e aí onde entra o RH? Nessa retenção de funcionários na empresa, para que não haja tanta rotatividade. Eu acredito que o RH ele tem que trabalhar de forma estratégica dentro da empresa para entender qual que é o momento de eu aplicar uma pesquisa de clima, qual que é o momento de eu alinhar uma avaliação desse funcionário, mas claro, fazendo uma avaliação precisa ali e objetiva, com metas alcançadas com o desempenho desse funcionário. Então, acredito que isso vai muito em questão a reter talentos e sempre manter um feedback aí objetivo, de forma clara, falando para o colaborador o que é esperado dele e também o que ele espera da empresa. Então, seria mais ou menos uma avaliação 360, que tanto a empresa fala quanto o funcionário fala. Eu acho que esse tema a gente já sanou boa parte das dúvidas. Se a gente fosse falar mais a fundo, acho que seria um episódio só para isso. Vamos falar um pouco dos vínculos empregatícios. Vínculo empregatício. A partir de quantos dias que se caracteriza um vínculo empregatício? Seja de um funcionário que não está registrado, ou de um PJ, ou às vezes um diarista, alguma coisa nesse sentido. Para caracterizar um vínculo empregatício, a pessoa precisa trabalhar de forma contínua a partir de 3 dias. Então, por exemplo, trabalhei o primeiro e o segundo dia e parei, é um trabalho intermitente, porque eu não vou ter trabalhado os 3 dias completos. A partir de 3 dias trabalhados já caracteriza um vínculo empregatício. Também tendo a subordinação, né, eu preciso responder para alguém superior a mim, também já caracteriza um vínculo empregatício. A gente fala 3 dias na semana. Isso, 3 dias durante a semana. Tá, explica pra gente melhor o que seria esse trabalho intermitente. Ele não precisa de registro, ele tem retenção de INSS, ele tem recolhimento, como funciona o intermitente? O trabalho intermitente pode ter o registro, né, dentro da carteira você pode registrar essa pessoa, porém ela vai trabalhar 2 dias, por exemplo, seguidos, vai descansar ela não pode trabalhar aí de forma seguida durante a semana. Então, geralmente... Então, não é 3 vezes na semana o intermitente, 2 vezes na semana. É 2 vezes, no máximo, de forma seguida. Isso. Então, ela pode trabalhar 2, folga 1. Trabalha 2, folga 1. O trabalho intermitente ele é mais utilizado para as diaristas, por exemplo. As diaristas, elas trabalham no máximo 2 vezes na semana para a mesma pessoa ali, para o mesmo empregador. Uhum. Já a empregada doméstica, ela trabalha todos os dias na semana. Às vezes, uma escala, sei lá, 5 por 2. Já é um vínculo empregatício e é enquadrado aí como empregada doméstica. Tá, e essas modalidades de contratação fogem um pouco do convencional. A gente sabe que além do convencional e essas modalidades que a gente conversou aqui agora, a gente tem a modalidade de horista, que, por exemplo, é o caso de uma empresa que ela tem um funcionário fixo ali, mas esse funcionário ele trabalha de segunda a sexta e no sábado ela precisa de uma pessoa. Então ela pode contratar um horista para auxiliar ela no sábado. 4 horas no sábado, 2 horas no domingo, ou 6 horas no sábado, 4 no domingo, por exemplo.
tem essa modalidade também. Como funciona essa modalidade de horista? Sim, tem a modalidade de horista, é mais utilizada, por exemplo, em academias, personal trainers. Eles trabalham muito por hora. Então, ao invés dele ter um salário mensal, R$ 3.000, ele vai ganhar por hora. Então, vai ser acordado ali, geralmente é de acordo com a convenção coletiva daquela área, vai ser acordado. Quanto que você vai receber por hora? Ah, vou receber R$ 50 por hora. Então, o salário vai ser feito de acordo com o salário hora. Você trabalhou 5 horas por dia a R$ 50 a hora, então vai ser feito o cálculo dessa seguinte forma, ao invés de fazer o cálculo pelo salário fixo ali mensal. Uma coisa também que não está aqui até na nossa pauta, mas tem a ver com a questão do vínculo empregatício, que é a questão de auxílio maternidade, esse tipo de benefício. Como que funciona? Um colaborador ali registrado como horista, ele tem direito ao auxílio maternidade, ele tem direito a um auxílio doença, no caso de uma doença ou um acidente, alguma coisa assim. Ele tem direito a esses benefícios também? E o intermitente, a mesma coisa? Como que funciona os auxílios nesses modelos de contratação diferentes do convencional? Depende. O intermitente, a maioria das vezes, são diaristas. As diaristas não são registradas na maioria das vezes, a não ser quando é empregada doméstica, que aí já viram uma empregada doméstica regida aí Não, as empregadas domésticas, elas não são regidas pela CLT. Elas têm uma convenção que são somente para empregadas domésticas, que aí coloca o piso nacional para as empregadas. Então, é tudo regulamentado por uma convenção e não pela CLT. A CLT só rege os seletistas. Então, empregado mensal. A empregada doméstica, então, não é considerado o empregado mensal, não está na CLT. Isso. A doméstica, ela não entra, né, ela não é regida pela CLT. Tem uma convenção coletiva, né, acordos coletivos que são voltados para a empregada doméstica, porque tem um piso diferenciado, tem também questão de pagamento de benefícios, de transporte, então é toda uma regulamentação. Entendi. Em relação ao benefício, como no caso de auxílio-doença, acidente ou auxílio maternidade? Para o horista, sim, se ele for registrado como seletista. Tá. Se ele está dentro da CLT, ele está lá registrado pela empresa, ele vai ter o auxílio, né? No caso das mulheres, maternidade, acidente de trabalho é comunicado, ele vai, né, direto para o INSS, forma de prática que é feito aí no dia a dia. Não precisa dar um cálculo exato, mas só para a gente ter uma noção. Hoje a gente sabe que no tradicional, se uma mulher, no caso, vamos dar o exemplo da mulher, ela engravidou, pegou o auxílio maternidade, é de acordo com o salário dela que ela recebe ali mensal. Num horista, é calculado o valor da hora para chegar no salário mensal ou é uma média do que ele recebeu naquele período? Como que funciona isso? Não precisa de cálculo exato, mas só para a gente ter uma noção. Para o horista é a média do que ele recebeu no mês. Como o horista ele não tem um salário, digamos assim, fixo igual o seletista, que no caso seletista, eu vou pegar R$ 3.000, dividir por 30, multiplicar por 25 dias trabalhados no mês. Sim. Então, o horista não é dessa forma, ele é a média dos últimos meses. E depende também da convenção coletiva, tá? Sempre é bom analisar a convenção coletiva daquela empresa, qual a atividade que a empresa... Qual a atividade preponderante da empresa, né? Isso. Mas tem alguma regra nessa questão do horista? Por exemplo, é um horista que faz serviços gerais. Eu quero registrar ele como horista porque eu quero trabalhar certinho, eu não quero contratar ele como diarista, nem como intermitente, nem nada do tipo. Eu quero que ele seja horista. Ele vem aqui, eu tenho um galpão. Talvez o trabalho de horista não vai ser como diarista, por quê? Porque às vezes a demanda de limpeza ali seja muito grande. Se o salário dele for inferior a um salário mínimo, esse auxílio maternidade é de um salário mínimo ou ele também é considerado a média, ele recebe menos do que um salário mínimo? Tudo vai depender da convenção coletiva da empresa, tá? Hoje existe a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, e a convenção coletiva. Então, tudo que tem dentro da convenção coletiva, a gente vai considerar a convenção coletiva da categoria, tá? Então, aí nesse caso, vai depender de caso a caso. Tá? Não tem uma regra específica. Então, em relação aos vínculos empregatícios também ainda, tem um modelo de pejotização, que acontece muito em empresas que talvez tenham um custo alto com o funcionário e o funcionário não necessariamente precisa cumprir horário, precisa cumprir agenda. Como, por exemplo, é muito comum na área de TI. Ali a gente pegar um desenvolvedor
que ele é contratado por um período específico para desenvolver um sistema para aquela empresa, dependendo da necessidade, e é feito um contrato PJ. Quais os cuidados as empresas têm que tomar com a pejotização para não caracterizar um vínculo e gerar um prejuízo para a empresa depois em futuros processos trabalhistas, coisas desse tipo? Bom, a questão do funcionário PJ, a primeira coisa, ele não pode ter horário fixo. Ele tem que fazer o trabalho como um prestador de serviço. Então, a gente entende que um prestador de serviço é uma pessoa que vai esporadicamente na empresa, não vai todo dia, ele não vai cumprir horário. Então, a primeira questão é essa. Um funcionário, uma pessoa que é uma prestadora de serviço, que é um funcionário PJ, ele não pode ter horário fixo. Ele não pode ter alguém que esteja acima dele, digamos assim. Ele não pode responder a um gestor direto porque ele é uma empresa. Ele está prestando um serviço. Ele pode responder como um fornecedor, não como um funcionário. Isso. Ele não pode responder como um funcionário porque ele não é um funcionário. Ele é um prestador de serviço. O que acontece muito hoje, na maioria das vezes, a empresa contrata um funcionário PJ, mas pede para ele trabalhar das 8 às 18 horas. Isso já caracteriza um vínculo empregatício, porque ele está cumprindo horário. Eu contrato um PJ, mas eu tenho um gerente que é uma pessoa acima desse prestador de serviço PJ, que passa orientações, que responde ali diretamente a essa pessoa. Então, também não posso ter essa situação. A gente tem que entender, as empresas precisam entender que a pessoa que é o PJ, ele é um prestador de serviço, então ele não pode cumprir horário, ele não pode ser subordinado a alguém. Essas são as duas principais vertentes aí que eu vejo para esses casos. A gente falando que ele não pode ter um supervisor direto, um gerente, mas a gente falou isso num caso de um TI que vai fazer um desenvolvimento do sistema, então às vezes ele vai ter que trabalhar ali todo dia, não necessariamente indo na empresa, trabalhando de casa mesmo, todos os dias para correr e desenvolver aquele sistema ou qualquer coisa que seja. Aí a gente fala que ele não pode ter um supervisor. No caso do TI é meio complicado, porque ele tem um prazo para entregar aquele serviço, ele precisa correr com aquilo. Vamos pensar numa pessoa que presta serviço de manutenção de ar-condicionado, por exemplo. Ele vai chegar lá na empresa, vai prestar o serviço, resolveu, vai embora. Mas ele pode ter um supervisor ali acompanhando as atividades dele, não mandando ele fazer algumas atividades, mas acompanhando. No caso do profissional de TI, ele pode ter alguém acompanhando para saber como que está sendo desenvolvido, como que está essas métricas, como que tá os prazos, porque às vezes uma empresa vai desenvolver, tem prazo apertado para desenvolver aquilo, talvez é necessário contratar mais pessoas para poder ajudar nisso. Como que funciona? É possível? Então, nesse ponto, eu acredito que precisa ser muito bem amarrado ali o contrato. Então, a empresa precisa ter uma assessoria jurídica para amarrar esse contrato de forma que eu não tenha alguém superior ali cobrando, mas eu preciso que alguém verifique as tarefas que estejam sendo feitas. Então, eu acredito que é muito importante deixar tudo descrito em contrato, porque existem situações, como você falou, atípicas. Mas tudo precisa estar aí regulamentado para não dar brechas para que esse prestador de serviço ficou insatisfeito com algo, foi lá e fez uma reclamação trabalhista. A empresa vai ter que provar que essa pessoa, esse prestador de serviço, não tem aí esse vínculo empregatício. Então, eu acredito que tudo tem que estar sempre muito bem claro, muito bem amarrado em contratos. Tá, então um contrato forte, bem detalhado, resguarda tanto o empresário quanto o prestador de serviço que está sendo contratado, porque ali vai estar descrito todas as atividades e o escopo do serviço dele. Bacana, vamos para um assunto um pouco mais polêmico aqui, acho que para a gente encerrar um pouco dessa parte de DP, RH, que é a questão da escala 6x1, que vem sendo debatido aí há muito tempo, desde acho que do início do novo governo aí, a redução da jornada de trabalho. A gente entende que a jornada 6x1 é uma jornada maçante, que a gente tem falado anteriormente, questão de qualidade de vida de um funcionário, é muito maçante. Mas as primeiras propostas seriam 4x3. Eu acho que isso impactaria muito em pequenos negócios que talvez teriam um funcionário, teria que ter 2. Dobraria o custo. Agora estão falando em 5x2. 5x2 é mais ou menos o que vem praticado aí, porque normalmente as empresas compensam o sábado durante a semana e faz um 5x2. Seria basicamente essa redução de 4 horas de trabalho na semana. Como que você entende os malefícios do 6x1 para o funcionário, o benefício talvez para uma empresa ali que tenha o 6x1 e o que essa mudança de carga horária pode trazer de otimização, tanto de produção quanto de rendimento ali do funcionário,
da empresa, de crescimento? O que você entende disso? Bom, vamos começar pelas vantagens para as empresas dessa escala 6x1. Eu acredito que, por exemplo, existam vários segmentos de empresas. Exemplo, restaurante. Restaurante é um tipo de empresa que fica sempre aberto, né? Feriados, sábados. Então, o benefício da escala 6x1 para os empresários, para as empresas, é ter essa mão de obra aí que vai gerar o faturamento para as empresas. Em questão ao funcionário, o malefício dessa escala 6x1 seria mais voltado aí para a saúde e bem-estar do funcionário, já que, digamos, a pessoa trabalha 6 vezes na semana para descansar 1. A gente sabe que não é suficiente aí para a pessoa ter um descanso mental, ter um descanso físico, além de que a gente sabe que as pessoas precisam ali de qualidade de vida para viver, precisa fazer atividade física, precisa ter lazer, então acredito que a escala 6x1 ele impacta negativamente os funcionários dessa forma, não deixando os funcionários, né, os empregados terem uma qualidade de vida. Sim, é bem importante também essa flexibilização. Eu acho que, você pode discordar de mim, mas eu acho que um caminho para essa redução da carga horária talvez seja um aumento de produtividade e uma flexibilização melhor na carga horária de trabalho. Por exemplo, não fixar talvez um 5x2. Talvez aquele funcionário que está começando agora, que está querendo criar um patrimônio, uma experiência, uma coisa nesse sentido, talvez para ele não se importe de trabalhar mais vezes na semana. Essa negociação entre patrão e empregado teria que prevalecer mais do que uma obrigação. Não pode trabalhar mais do que 5 dias. Mas talvez para a pessoa que é sozinha, que está querendo, tem muito custo, tem muita coisa para pagar, tem essas obrigações como um financiamento longo, quer comprar um carro novo, para ela não seja impeditivo trabalhar 7 dias na semana, por mais que tenha que ter o descanso. Claro, a gente falando isso também, tem casos que às vezes um empresário ou alguma pessoa que não concorde com isso, vai forçar algum funcionário a trabalhar os 7 dias. Isso também não é legal, mas tem que ser uma conversa. O que você acha dessa flexibilização? Você acha que pode ajudar tanto a empresa quanto o funcionário ou isso é só benéfico para um lado? Então, acredito que a flexibilização ajuda ambos os lados. A gente vai alinhar a expectativa do funcionário e a expectativa da empresa. Eu acredito que seja aí uma alternativa para conseguir melhorar a qualidade de vida do funcionário e não seja algo ruim para o faturamento da empresa. Então, acredito que seja válido, sim, fazer essa conversa, esse alinhamento de expectativas, de faturamento. A empresa precisa fazer uma pesquisa, verificar como que está o faturamento da empresa, qual o cenário eu posso reduzir a jornada desse funcionário sem comprometer o meu faturamento, quando entender que o meu funcionário está muito sobrecarregado, precisa ter uma saúde melhor, precisa ter um lazer. Então, acredito que é tudo um alinhamento e questão de pesquisa interna da empresa também para entender aí as situações e as demandas que são feitas no dia a dia. Que é uma parte que entra também a questão do RH, né? Tanto interno quanto o RH terceirizado para empresas menores, que não necessitam de um RH interno, porque não tem tanta demanda, pode terceirizar, e empresas maiores que têm um RH interno, fazer essa pesquisa para entender o momento. Para terminar, algumas outras coisas aqui que eu pensei aqui agora, a respeito da pandemia, além do home office, que foi muito comum na pandemia, o que a pandemia pode trazer de herança, tanto boa quanto negativa, para o dia a dia das empresas, além do home office? Tem alguma coisa que você recorda, que você acha que pode mudar na vida dos empresários ou dos colaboradores? Eu acredito que mais a questão do dia a dia mesmo. Exemplo, você pega um funcionário que estava acostumado a trabalhar 5 dias da semana de casa, sem pegar transporte, já estava acostumado, já tinha uma rotina de lazer, de atividade física, de estudar, voltar para essa rotina 100% presencial, onde vai pegar metrô, vai pegar ônibus. Eu acredito que vai mudar, sim, muito no dia a dia da pessoa. E eu acho que a questão de herança também, eu acho que durante a pandemia foi visto de outra forma a empatia, né? Aí já voltado mais para a questão de pessoas, gestão de pessoas e RH, e entender a situação do dia a dia. Porque, por exemplo, às vezes eu tenho um funcionário que está ali triste, que está com engajamento baixo. Eu acho que depois da pandemia,
as empresas começaram a olhar de outra forma os funcionários e entender que a qualidade de vida, a questão do home office, ele muda muito a qualidade de vida e o dia a dia do funcionário. Eu acredito também que as empresas hoje precisam pensar de forma estratégica, como eu falei, na questão do home office, não como algum benefício, mas pensar de forma estratégica que um funcionário mais descansado, um funcionário que está mais feliz, ele vai trazer engajamento para a empresa. Então, um funcionário que trabalha de home office, sei lá, 2 dias, 1 dia na semana, vem mais descansado, está mais feliz no trabalho, então vai melhorar o desempenho e, consequentemente, vai melhorar o faturamento da empresa. Eu acredito muito nisso. Investir em pessoas, investir em saúde, em bem-estar, não é um custo pensando de forma estratégica. Você investir, né, nesses benefícios, nessa qualidade de vida, é um retorno garantido, porque as pessoas vão trabalhar mais e com esse trabalho vai vir um faturamento. Então, acredito que é isso. Eu acho que uma palavra, não uma palavra, um termo muito utilizado na época da pandemia e que se caracterizou por ser uma coisa benéfica também, tanto para o funcionário quanto para a empresa, foi a saúde mental. Muita gente estava sobrecarregado, preocupado com relação ao vírus, o que poderia ser, uma coisa muito nova. Então, acho que essa foi uma herança também que a pandemia deixou, que é a empresa se preocupar mais com a saúde mental. Porque a saúde física, ali a gente vê, o funcionário sempre dá algum desgaste, algumas coisas. A saúde mental, talvez o funcionário ficar com aquilo na cabeça, prejudicava tanto a produtividade dele, como o ambiente interno, ficava uma coisa maçante. Acho que também é uma coisa que veio uma herança da pandemia, que foi esse termo, a saúde mental, que foi muito falado. Foi até um caso que aconteceu nas Olimpíadas, da Simone Biles lá na ginástica, que ela abandonou, era a principal favorita para ganhar a medalha de ouro, ela simplesmente abandonou por motivo de saúde mental. Então, acho que foi uma herança que a pandemia deixou também, né? Sim. Como eu te falei, as empresas começaram a olhar de outra forma para os funcionários, não como somente números. Eu acho que pela questão que foi a pandemia, pela situação grave de saúde, realmente as empresas começaram a olhar para um funcionário não como um número, mas como uma pessoa em si, que tem problemas, tem, como você falou, parentes doentes. Então, acredito que foi isso. As empresas começaram a olhar as pessoas de forma mais humana, priorizar mais a saúde mental, contratar psicólogos organizacionais para fazer um acompanhamento dos funcionários, para entender aí como estava a saúde mental. Então, realmente, eu acredito que tenha sido, sim, uma questão bem importante pós-pandemia, né? Uma herança que a pandemia trouxe de forma aí meio que positiva para as empresas, para o mundo corporativo. Na sua experiência do DP, a gente sabe que existe várias nuances, vários problemas, mas qual o principal motivo hoje que você vê de um funcionário entrar com um processo trabalhista? É falta de registro, erro nas férias, erro no cálculo, ou um funcionário talvez insatisfeito? Qual que é o principal motivo? Claro que tem vários motivos, mas vamos elencar um aqui pelo menos. Eu acredito que o primeiro é a falta de registro, a gente pensar em pleno 2026, qual empresa que não registra? Sim, ainda existem casos de empresas que têm funcionário há 2, 3 anos e trabalham de forma informal. Não recolhe INSS, não recolhe o FGTS, não faz o pagamento do FGTS, nem do imposto de renda. Eu acho que essa é a primeira. E a segunda é muitas questões de hora extras, por exemplo. Tá. Então, a empresa precisa ter aí, para se resguardar, uma boa gestão de ponto, uma comunicação com esse funcionário para que ele trabalhe, né, de forma correta. Tem aí o descanso de 11 horas entre as jornadas. Então, acredito que isso seja muito importante, mas as duas principais vertentes que eu vejo hoje é isso, a questão da falta de registro, né, não recolher os encargos, não pagar o FGTS desse funcionário e também não fazer o pagamento nem o monitoramento das horas extras. E se você pudesse dar um conselho para os empresários hoje, para deixar tudo regular, tanto na parte do DP quanto na parte do RH, qual seriam esses conselhos? O primeiro conselho que eu daria é faça um processo, crie processos. Crie processos, principalmente dentro do departamento pessoal. Caso seja uma empresa pequena, vá para terceirize, né? Faça uma terceirização do seu RH, mas crie processos, desde que o funcionário entre até ele sair. Eu acho que você criando o processo, seguindo convenções coletivas, diminui drasticamente aí o risco da empresa ter aí uma reclamação trabalhista.
Então, o principal ponto que eu acredito que seja é os processos e também fazer a gestão aí correta das pessoas, prestar atenção nos sinais, fazer acompanhamento com esses funcionários, entenda as demandas do seu dia a dia. Então, acredito que é isso. Muito obrigado, Janaína, por essa participação. A Janaína é analista na Aliense Contabilidade, uma de nossas patrocinadoras. Janaína, fala pro pessoal como que é possível achar a Aliense nas redes, como que é possível entrar em contato. Para você encontrar a Aliense, você clica aqui no link abaixo. Obrigado.